Oi, gente, boa tarde. Hoje nós estamos aqui na Paróquia Santa Mônica, iniciando o nosso bate-papo com o Padre Flávio. Eu sou a Lisandra, eu sou catequista aqui da paróquia, participo do Ministério de Música. Padre, muito obrigada pela disponibilidade. Se o senhor puder, conta para todo mundo quais são as expectativas para essa nossa conversa de hoje. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nesses tempos difíceis em que nós estamos passando, é sempre bom a gente se reunir, mesmo que de uma forma virtual, e partilhar um pouquinho da vida. É como se fosse um café da tarde, onde a gente sentado aqui nessa mesa, nós entramos também na sua casa e sentamos também na sua mesa e partilhamos um pouquinho da vida. Partilhar a vida faz parte do itinerário de toda a caminhada do povo de Deus. Ao longo de toda a sua caminhada, certamente, não confortável como nós estamos aqui, mas partilhavam sempre a vida. É da partilha da vida que nasce o projeto do futuro, né? Não existe projeto sem antes ter sentado, conversado, partilhado. E assim nós vamos fazer nessa tarde, partilhar um pouquinho. Eu não sei quais são as perguntas que vocês vão mandar, né? Sejam generosos, mas na medida do possível nós vamos respondendo as perguntas e também partilhando um pouquinho da nossa experiência de ser seguidor de Jesus Cristo, de ser paroquiano aqui da Paróquia Santa Mônica e, sobretudo, de estar unidos nessa grande corrente de oração, nessa grande família que começa aqui no altar e vai até a sua casa, até onde você está aí nos acompanhando. Nós pegamos algumas perguntas aqui que vocês foram enviando, mas, que nem o padre falou, quem tiver mais alguma pergunta, fique à vontade para enviar aí nos comentários que a gente vai fazer aqui para o padre. Então, padre, começando com a primeira pergunta, como o senhor conheceu a Igreja Católica? Bom, eu sou mineiro, né? E o mineiro, quando não nasce de parteira, nasce dentro de uma igreja. Então, a minha experiência de fé, ela é muito arraigada naquela religião tradicional, de procissões, de olhar para o padre, ver o padre de batina, de novenas, de terços, de igreja sempre aberta, de igreja acolhedora, né? A igreja como um lugar onde a gente partilhava a nossa vida, a igreja um lugar onde a gente ia partilhar as nossas dores, a igreja como centro, o lugar onde nós íamos para nos encontrar, para celebrar a vida, para fazer amizades. Então é muito importante que a igreja esteja presente desde o início da caminhada da pessoa até, né? E de fato, se nós pensarmos bem, a igreja ela está presente na nossa vida quando a gente nasce com o batizado, depois com os sacramentos e depois a nossa última homenagem nessa terra é a igreja quem faz, né? Quando o padre vai lá para celebrar as exéquias. Portanto, quando a gente nasce para esse mundo, a igreja já está presente na nossa vida. E quando a gente fecha os olhos para esse mundo, a igreja está dizendo para nós, agora vai para a tua casa verdadeira, né, com a celebração das exéquias. Então a igreja, na vida de um mineiro, ela é muito atuante, muito presente. Eu morava a 5 casas da igreja. E o sino da igreja era o grande termômetro, né? Quando o padre puxava o sino, a corda do sino, dependendo da força que o padre puxasse, era o estilo da celebração, né? Eu entendi assim. Então, quando tinha velório, ele puxava uma corda do sino só e fazia um barulho triste, né? Vários sinos. Quando era uma mulher, puxava a corda do sino mais agudo. Quando era um homem, quando era uma criança. E assim nós fomos sendo educados a observar, né? A orientar a nossa vida por aquilo que acontecia lá na igreja. E depois, quando eu tinha 10 anos, preparando já para a primeira Eucaristia, eu me lembro como se fosse ontem que o padre queria que eu fosse coroinha. Só que coroinha lá na minha cidade não tinha aquela roupinha vermelha, não tinha aquela roupa branca em cima. O coroinha era um coroinha que ficava lá junto com o padre, do jeito que ele estava vestido. E eu lembro que eu comecei a ajudar o padre, só que eu não sabia nada, né? Então,
Muitos beliscões eu levei do padre na hora da missa, porque ficava conversando com os meus irmãos e não ficava perto do padre. O coroinha ia para o altar na hora que o padre subisse para o altar para preparar o ofertório. A gente ficava lá embaixo. Então, 2 ou 3 vezes eu me lembro que o padre desceu lá do lugar onde ele estava, foi até mim, me deu um beliscão e falou, fica quieto. E eu ficava quieto naquele momento, né? Só que eu tenho 2 irmãos que são 2 anos mais novos do que eu, que são gêmeos. Então, quando a gente ia para a igreja, ia todo mundo junto. E sempre dava alguma coisa. Aí um dia o padre não morava na cidade, e eu tinha 11 anos, depois já de ter feito primeira comunhão, eu tinha 11 anos já, 11 para 12. A igreja tinha um relógio, que era o único relógio que o pessoal da cidade enxergava as horas. E esse relógio, na quinta-feira, ele parava. Toda quinta-feira ele parava. Então o padre um dia me disse, esse relógio não pode ficar parado dia de quinta-feira. Como o padre não morava na cidade, ele ia embora no domingo depois da missa, ele me ensinou como é que fazia para não deixar o relógio parar na quinta-feira. Então toda quarta-feira à tarde eu tinha que subir lá na torre da igreja, pôr uma manivela lá no relógio, dar a corda, subir mais ou menos uns 30 metros aquele peso do relógio, aí ele encostava no relógio e continuava trabalhando. Por que ele parava? Porque ele descia e a corda acabava. Então, a minha responsabilidade com 12 anos era fazer isso, não deixar o relógio parar. E se o relógio parasse, no sábado, quando o padre chegasse, eu me escondia, porque eu sabia que ele ia brigar comigo. Então foi isso, foi crescendo, o padre é vivo até hoje, aliás, ele está passando por sérios problemas de saúde, e está com quase 90 anos, e foi ele que me ensinou, a ter esse zelo e esse amor pelas coisas da igreja. E continua ensinando até hoje, de uma forma diferente, mas continua ensinando com a sua vida. Então, era isso. Depois tem uma série de histórias que acontecia na subida dessa torre, que tinha uma senhora lá que não gostava, que ela ficava assombrando a gente. Então, era uma coisa assim, é coisa de contar numa outra ocasião, mas era uma experiência bonita. Então, o amor pela igreja começou exatamente quando as portas da igreja se abriram. Daí a importância da acolhida das nossas igrejas. Uma igreja que não acolhe é uma igreja que fecha as portas mais cedo. Se nós quisermos uma igreja de fato atuante, uma igreja que seja testemunho vivo do ressuscitado no bairro, na cidade, nós precisamos ficar com as portas abertas. Portas abertas no sentido físico, de o povo entrar dentro da igreja, mas, sobretudo, a porta do coração daqueles que estão à frente de determinadas pastorais. Só assim que nós vamos fazer com que os jovens e as crianças tomem gosto pela igreja, tomem gosto pelas coisas da igreja. Muito legal. Legal também que o padre foi falando algumas histórias, Então já falou que tem mais histórias para uma próxima conversa. Então a gente já deixa aqui semi-agendado uma próxima conversa. Pedindo também para todo mundo que está acompanhando a gente, quem puder, compartilha o vídeo para atingir mais pessoas, vai enviando perguntas que a gente vai fazendo aqui para o padre. Então, padre, tem mais uma pergunta aqui. Como que foi o seu despertar para essa vocação do sacerdócio? O senhor falou dessa caminhada desde pequeno dentro da igreja, mas em que momento da sua vida o senhor percebeu que era isso que o senhor queria para a sua vida? Engraçado que lá na minha cidade eu nunca tive vontade de ser padre. Ajudava o padre, era coroinha, quando o padre ia fazer hóstia, ele me chamava para ver fazendo, eu ajudava a fazer. Quando ia arrumar algum andor, eu estava lá ajudando. Quando ia levar as imagens para a procissão do encontro. Na época acho que nem se usava fotografar muito, mas se você revirar o baú e for procurar as fotos do padre, na época que o padre organizava a Semana Santa, ele poderia ver que eu sempre estava lá ajudando. Então, e nunca tive vontade de ser padre. Eu só vim ter vontade de ser padre quando eu mudei para São Paulo. Olha que coisa interessante. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo para estudar e queria conhecer de todo jeito onde era a Catedral da Sé. Eu morava em Santo André. Eu queria conhecer onde era a Catedral da Sé. E terminava o meu trabalho, eu pegava o trem e vinha tentando achar onde era a Catedral da Sé. Sem perguntar para ninguém, porque
padre mineiro, ele tem uma certa ressalva, um certo medo de ficar perguntando as coisas e a pessoa ensinar errado. Então eu fui procurando, né? Uma hora eu vou achar a Catedral da Sé. E quis Deus que eu achasse primeiro o convento de São Francisco, ali no centro, onde eram umas 3 horas da tarde, estava acontecendo uma missa com um frei chamado Frei Filipinho, nem sei se ele é vivo ainda. E eu gostei daquela missa porque era uma missa muito parecida com as missas lá da minha cidade, né? E aí eu comecei a me inteirar e comecei a vir mais cedo, aí já não tinha tanta vontade mais de conhecer a catedral, né? Chegava até ali e parava por ali. E um belo dia, o padre, que era o padre reitor lá do santuário, ele me viu lá, eu não sei, eu acho que eu estava, naquela época passava as músicas na parede, era um retroprojetor, você punha aquele plástico com as letras e as letras apareciam na parede. E eu estava lá sentado fazendo aquilo. E aí passou o padre, que era o reitor, ele ficou olhando, dali a pouquinho ele me chamou, depois que terminou a missa, me chamou. Olha, eu estou indo fazer compras, você não quer ir me ajudar? E eu lembro que ele foi fazer compras por convento, né? Eu nem sabia que ali morava tanto padre. E aí foi fazer compras e eu fui junto. Eu disse, olha, eu não posso ficar até muito tarde, porque eu moro em Santo André, eu tenho que pegar o trem. Aí ele falou assim, não, depois eu te levo até a estação. E aí eu fui fazer compras com o Frei Walter, e nesse caminho ele me conquistou falando da pastoral social que tinha no convento, né, que era o último sábado do mês, onde se distribuía mais de 200 cestas básicas, onde se fazia catequese, onde se montava as cestas, onde dava umas instruções de religião para as crianças daquelas pessoas assistidas. E eu fui gostando daquilo, então eu me envolvi naquela pastoral, e daquela pastoral nasceu a vocação para ser franciscano. Eu me lembro até hoje, quando ele me convidou para ir para o seminário. Na época, acho que eu tinha 20 anos, 20, 21. E quando ele disse, olha, você não quer ser frade, ser frei franciscano? Porque ser frei franciscano é fazer isso que você está fazendo, só que de hábito. E eu achei aquilo o máximo, né? Então eu falei, eu quero. E aí fiz todo o acompanhamento vocacional, toda aquela que tem até hoje, inclusive, para ser padre diocesano. E aí fui para o seminário no Sul, né, em Santa Catarina, junto com mais 4 aqui de São Paulo. Desses 4, só tem lá hoje que é frei, que é o João Pereira, que está lá até hoje, mas os outros todos saíram. Então, nessa ânsia de querer ajudar os outros, de querer estar sempre próximo daquele que precisa, principalmente das coisas espirituais, aí eu fiquei 3 anos nos franciscanos. E quando chegou no último ano, quando era para fazer os votos, né, para se tornar de fato um frei dentro da ordem dos frades menores, eu percebi que faltava mais alguma coisa, que eu queria ser um religioso, mas eu queria consagrar também, eu queria celebrar uma missa também. E do jeito que as coisas estavam andando, era só para ser religioso, né? Então, o objetivo dentro do convento era para se formar irmãos religiosos. Padre era um passo a mais. E eu descobri que eu queria ser primeiro padre. Eu gostava de fazer mas aquilo ali qualquer leigo poderia fazer. Então, aí eu pedi para vir para São Paulo, saí do convento, né, e vim morar no convento aqui de São Paulo, continuando lá ajudando o Frei Walter, do mesmo jeito, só que aí eu não queria mais entrar dentro da ordem. Eu queria ajudar, mas do lado de fora. Aí morei ali 1 ano, e aí comecei a fazer a minha caminhada vocacional, na pastoral vocacional, da Arquidiocese de São Paulo, que era lá na Catedral da Sé, que era o padre Domingos, que eu acho que ele está à frente da pastoral lá na região Sé até hoje. E aí foi todo aquele processo, entrei para o seminário, e fiz a filosofia, teologia, e ordenei padre, e esse ano completo 10 anos de padre. Confesso que nenhum desses 10 anos tem os altos e baixos do sacerdócio, mas em nenhum desses 10 anos eu olhei para trás e falei, eu acho que eu perdi tempo. Muito pelo contrário, né? Nesses 10 anos eu acho que eu ganhei muito mais, porque além de ganhar experiência, de
participar, de conduzir uma comunidade. Já é a terceira comunidade que eu estou, né? Eu comecei numa paróquia, depois fui para uma comunidade, agora vim para uma paróquia de novo. Então, cada uma com a sua realidade diferente. E eu acho que a beleza do sacerdócio está aí, quando você sabe colher aquilo que é essencial para a sua vida em cada lugar onde você está. Eu acho que a beleza do sacerdócio, e é isso que deve encantar os jovens hoje, né? Porque a gente acha, hoje ser padre é você colocar uma roupa e ficar lá celebrando missa e acabou. Não, ser padre é ser um grande semeador e também ser um grande agricultor, que colhe por onde passa aquilo que vai alimentar a sua vocação, que vai fazer de você um padre bom, que vai fazer de você um homem melhor, que vai fazer de você uma pessoa mais consciente do que de fato é servir a Deus dentro de uma comunidade, no meio de uma comunidade. Padre, acho que agora o senhor já tocou um pouquinho nessa próxima pergunta, mas sabendo que tem alguns jovens que estão acompanhando a gente, tanto meninos quanto meninas, que conselho o senhor tem para esses jovens que estão nessa fase de discernir qual é a vocação? Como um jovem hoje consegue discernir se a vocação é o matrimônio, o sacerdócio, ou a vida religiosa? Que conselho o senhor tem para os jovens? O conselho é escutar, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, então escutar menos e falar, escutar mais e falar menos, né? Então, escutar a voz de Deus dentro de casa, escutar a voz de Deus nos conselhos da mãe, nos conselhos do pai, escutar a voz de Deus nos amigos sadios que eu encontro pela vida, né? A gente não pode também achar que nós vamos escutar a voz de Deus só dentro da igreja. Aqui nós vamos saborear com mais intensidade essa voz, mas Deus nos fala nas diversas situações da vida. Então, ter essa sensibilidade de saber ler os sinais de Deus, que Deus vai deixando, os rastros que Deus vai deixando na minha vida. Isso é muito fácil, né? Basta a gente ter uma profunda intimidade com Ele, a partir da escuta da sua palavra e também a partir da frequência nos sacramentos. E, padre, agora mais uma pergunta também relacionada ao sacerdócio. A gente sabe que, independentemente da vocação, você seguir com uma vocação envolve você fazer muitos sacrifícios, né? Então, qual foi o maior sacrifício que o senhor acha que o senhor teve que fazer até aqui? Eu acho que eu não tive que fazer sacrifício nenhum, né? Acho que foi Deus que se sacrificou em querer colocar dentro da minha cabeça que, de fato, vale a pena seguir o projeto de Deus, seguir a voz de Deus, dizer sim ao projeto de Deus. Eu não vi, até agora, eu sempre dizia, né, eu ficava sempre pedindo que a gente via os jovens dizer, padre, a minha cruz está tão pesada. E eu ficava perguntando, mas a minha nunca foi pesada. Então Deus está esquecendo de me dar uma cruz pesada, né? Então eu sempre pedia nas minhas orações, me dê uma cruz mais pesada, porque essa está muito leve, né? E até hoje eu só recebi graça de Deus, né, no meu ministério, nas pessoas que me rodeiam, né? É certo que a gente passa por algum contratempo em paróquias, mas isso tudo é muito pequeno diante do projeto de Deus. Então, se a gente der valor a esses contratempos, é porque a gente ainda não é 100% de Deus, né? Então, você que está nos acompanhando aí, né, não valorize as pedras do seu caminho, valorize o pôr do sol, valorize o nascer do sol, valorize o vento que Deus sopra na sua cabeça, valorize a flor que nasce lá no seu quintal. É isso que vale a pena, né? As pedras, elas estão lá no caminho, da mesma forma que você usa delas para fazer uma construção bonita, né? Você pode supervalorizar, achando que porque você tropeçou uma vez, você não pode pegar aquela pedra e construir uma bela casa e usar daquela pedra para ser melhor. Agora a gente tem uma pergunta que a Rita Campos fez aí nos comentários. Ela disse, padre, eu sei que católico não pode ser espírita, mas eu queria entender melhor o porquê. Então, por que católico não pode também ser espírita? Eu acho assim, católico, a nossa religião, ela não precisa de complemento, né? Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Dentro da nossa religião já existe um leque de possibilidades que, se eu abraçar tudo isso, não vai me sobrar tempo para ficar procurando outra coisa, né?
E depois a questão de doutrinas, né? A doutrina ensinada no Espiritismo, ela não condiz muito com a doutrina católica. Né? Por exemplo, apenas num ponto, nós acreditamos que Jesus ressuscitou. Os espíritas pregam que existe a reencarnação. A ressurreição parece que não tem tanto valor. Né? Depois nós acreditamos assim, vamos fazer caridade. Eu vou fazer caridade porque eu enxergo Cristo no outro. Né? O grande motor que impulsiona a caridade é eu enxergo Cristo no outro. Né? O cristão deve fazer caridade porque eu estou vendo, eu tive fome e vocês não me deram de comer. E aí, quando a gente vê a doutrina da reencarnação, a gente percebe, peraí, eu preciso fazer uma caridade para que quando eu reencarnar, eu me reencarne melhor. Né? Então, se nós abraçarmos tudo aquilo que é da nossa fé, católico, apostólico, romano, não sobra tempo e não sobra espaço para a gente querer abraçar outra coisa, porque nós temos tudo. Então, agora, mudando um pouco o assunto aqui das perguntas, eu queria saber, padre, qual é o time que o senhor torce e por quê? Antes disso, eu queria mandar um abraço para Denir, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, que está nos acompanhando. Denir, Santinha, Deus abençoe, viu? A gente já está com saudade de você, volta logo. Quando passar esse tempo ruim, né, as portas estão sempre abertas para você, para a sua família. Viu? Um grande abraço. Time de futebol. Né? Time de futebol, quando eu morava lá em Minas, eu torcia para o Santos, porque eu gostava, meu tio era santista e toda vez que tinha jogo do Santos, e o Santos fazia gol, ele me obrigava a subir num patamar que tinha ali e gritar gol do Santos, para ecoar na praça e todo mundo ficar com raiva de mim depois. Então eu gostava daquilo, né? O Santos fazia gol, ele gritava, porque a gente morava na mesma casa, ele me gritava, eu subia lá, ele me colocava em cima de um tablado que tinha lá, que ficava bem alto, se eu caísse lá de cima não sobrava nada. E eu gritava, gol do Santos. E aí quando eu vim para São Paulo, eu me encantei pelo Palmeiras, porque o verde do Palmeiras, da esperança, e toda a história, né? A história dos migrantes italianos, muito católicos, que fundaram o Palmeiras Futebol Clube, e eu fui me encantando por isso. Não sou fanático, né? Eu torço. Se você perguntar quais são os principais jogadores do Palmeiras, eu não vou saber responder. Não sei nem quem é o técnico, mas eu admiro muito o Palmeiras. Embora eu acho que jogo é uma forma de você extravasar, de você colocar para fora aquilo que fica guardado lá no seu coração, e no momento de alegria você joga tudo aquilo para fora. Infelizmente, a gente percebe que a organização dessas torcidas aí, elas acabam gerando um lugar de brigas, um lugar de violência, e isso não faz parte do jogo, né? Então, brigas e violências e insultos e quebradeira no metrô, essas coisas deveriam ser banidas, porque futebol não é isso, né? Futebol é muito mais. Futebol, além de ser uma arte, é também um momento em que eu extravaso no bom sentido. Aproveitando para dizer aqui que eu compartilho dessa torcida pelo Palmeiras e dizer aqui para quem está chegando agora que você pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que a gente vai fazer para o padre. Então, padre, mais uma pergunta. Se o senhor ganhasse um dia muito dinheiro, o que o senhor faria? Qual seria a primeira coisa? Construir igrejas. Construía torres em todas as igrejas que não têm torres ainda e colocava sino em todas as igrejas que não têm sino. Por quê? Porque, como eu disse no começo, o sino foi determinante, né, na minha intimidade com a igreja. Né? Toda vez que eu escutava o sino bater, né, me remetia a alguma coisa. Então, na cidade grande, onde a gente escuta barulho de tudo, escutar o barulho de um sino pode ser mais um barulho, né? Mas quando a gente está em profunda sintonia com o mistério, a gente acaba lendo no barulho do sino algo que Deus quer dizer para nós. Então, se eu tivesse muito dinheiro, não tenha dúvida, eu gastava tudo construindo torres e colocando sino. É lógico, né? Tem a questão social, a questão dos pobres, mas uma igreja atuante, uma igreja basta ver pela nossa carreata, né? A nossa carreata juntou quase 1 tonelada de alimentos.
sem gastar um centavo. Então, o dinheiro pode ser usado, sim, para deixar o templo bonito, para deixar, mas a partir daquela beleza que a gente encontra Deus no belo também, a gente começa a descobrir que eu posso fazer alguma coisa a mais. Eu posso doar 1 quilo de alimento a mais, eu posso, mas por quê? Porque primeiro eu me encontrei a partir do belo. Então, existe todo um processo de chegar ao ápice da nossa fé. Primeiro eu preciso ser apresentado, depois eu preciso me encontrar, depois eu preciso me enamorar, depois eu preciso me apaixonar, e o casamento é por último. A gente não casa primeiro para depois ficar apaixonado. Pelo contrário, é um processo, o casamento é o coroamento de uma vida que foi sendo construída até aquele dia. E aí naquele dia você diz assim, a partir de hoje, toda aquela história que eu vivi até hoje, ela vai ser vivida de novo, com um elemento a mais. Agora Deus vai morar aqui dentro conosco. Então a beleza do casamento está aí. Eu já estou preparando a homilia do seu casamento, está vendo? Padre, a gente sabe que nesse tempo de distanciamento social, as pessoas às vezes estão tentando encontrar coisas para fazer no dia a dia. Mas a gente sabe que o senhor deve ter uma rotina bem diferente daquilo que a gente tem, A gente não mora na igreja, assim, não está tão próximo. Então eu queria saber, como que é o seu dia a dia? Como que é morar sozinho? Como que é a sua rotina como padre? Aqui, nessa paróquia, é muito tranquila. A parte da manhã, praticamente, é uma parte, agora, nesses tempos, é uma parte que a igreja fica fechada. Eu abro, às vezes, o vidro ali, mas cada paróquia tem uma dinâmica, Eu aproveito esses tempos para dedicar ao livro, Eu estou preparando o livro para lançar agora em dezembro, mas eu estou aproveitando esses tempos e corrigindo, tem uma amiga minha que está digitando, ela manda digitado, aí eu corrijo, aí eu vou arquivando para poder, quando tiver todo o texto pronto, aí mandar para um redator, para deixar tudo organizado. Mas a rotina da paróquia ela é assim, na base é mais o atendimento, atendimento do povo. Como aqui é uma paróquia onde o bairro é quase um bairro dormitório, onde o pessoal só vem para dormir, porque todo mundo trabalha, sai de manhã e volta à tarde, é uma paróquia que não tem muita atividade. A parte da manhã praticamente é a parte que pode ser usada para fazer visitas, pode ser. A parte da tarde tem um movimento um pouco maior, que quando abre a secretaria para o público, então sempre tem alguém por aqui. E à noite, durante a semana, com a missa e as outras atividades que tem aqui na igreja. Mas é muito tranquilo. Das paróquias que eu passei, essa aqui é a mais tranquila, com relação a atendimento, com relação a visitas, porque é uma paróquia, como eu disse, que está num bairro que é praticamente um dormitório. O pessoal volta para casa para dormir, que durante o dia está todo mundo trabalhando. Padre, o que o senhor mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Não agora só nesse tempo de distanciamento. Horas vagas eu gosto de dormir. Horas vagas eu gosto de dormir, O sono, ele restaura a gente, À noite, às vezes, você não dorme, mas você tem 1 hora depois do almoço, não tenha dúvida que eu vou dormir. Não vou ficar de conversa, não vou ficar na internet, não, eu vou dormir. Isso a gente aprende no seminário já. No seminário, depois do almoço, até as 2 da tarde, é um silêncio que se passa uma mosca lá no pátio, a gente escuta ela bater asa. É um silêncio sepulcral, um silêncio de túmulo. Mas depois de 2 horas começam as atividades de novo. Então a gente aprende isso no seminário e acaba levando isso para a vida inteira. Eu espero que um dia eu durma e acorde, porque a gente às vezes dorme e não acorda mais. Reforçando aqui mais uma vez, gente, quem tiver alguma dúvida pode deixar aí, tá bom? A gente está recebendo mais algumas. Padre, se Deus te desse a oportunidade de almoçar hoje com 5 personagens da Bíblia, 5 figuras, quem que o senhor escolheria e por quê? 5 figuras. Do meu lado, certamente Maria, ela certamente iria querer fazer o almoço, queria organizar tudo, mas ela seria convidada de honra. Mas também convidaria Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, convidaria Paulo, com todo o seu ardor missionário, convidaria João, discípulo amado, e lá do Antigo Testamento, convidaria Jó, para falar um pouquinho no almoço
da sua experiência de abandono em Deus. Já foram 5, né? Já Encheu foram. a mesa. Mas teria que ser num restaurante, né? Ou numa mesa grande para a gente colocar todos os personagens da Bíblia que nos ensinaram e continuam nos ensinando alguma coisa. Né? E o que o senhor cozinharia para todos eles? Seria eu Sim, o seria. cozinheiro? Então, como a gente ia conversar muito, a gente tinha que fazer uma coisa bem rápida, né? Eu não sei se Nossa Senhora ia gostar de comer miojo, mas eu acho que eu faria não sei o que eu faria para nós. Um pão de queijo, porque certamente foi o que ela deu para Jesus, né? Porque dos melhores coisas para se comer no mundo. E, sinceramente, eu não sei o que eu faria, né? Não poderia fazer feijoada porque tinha carne de porco, né? Jó não iria comer, né? Porque no Antigo Testamento. Mas vamos ver, na próxima conversa eu já trago o cardápio já. Tá bom. Padre, qual que é a solenidade da igreja que o senhor mais gosta e por quê? Corpus Christi. Não, Corpus Christi é uma delas, mas a Vigília Pascal, né? A Vigília Pascal é o ponto alto da nossa fé. Né? Aliás, todas as solenidades, elas têm algo muito importante para nos dizer a partir daquela solenidade. Amanhã mesmo nós vamos celebrar a solenidade da ascensão de Jesus. Né? E com isso Jesus prova que uma vida consumida no amor e no serviço não tem outro lugar senão o céu. Por isso Jesus abre a possibilidade de todo mundo ir para o céu. E qual é a receita para que eu vá para o céu? É seguir os passos de Jesus, consumir, gastar a sua vida pelo outro, pelo próximo, num gesto de entrega ao projeto de Deus. Né? Então, todas as solenidades, elas têm algo de importante para nos dizer. Eu estou dizendo da ascensão, porque é amanhã. Mas depois Pentecostes, é a descida do Espírito Santo. Depois as solenidades de Nossa Senhora. Enfim, cada uma tem algo de importante para nos dizer. Escolher a melhor, eu não sei se... eu acho que não... Tem aquelas que eu gosto, né? Mas é uma questão de gosto. Não é porque é melhor uma do que a outra. Né? Que é Corpus Christi, né? E também eu gosto muito da Imaculada Conceição, da solenidade da Imaculada Conceição. Né, quando a gente fala um pouquinho sobre o dogma da Imaculada. Né? Falando um pouco da ascensão, né, de amanhã, qual que é a diferença de ascensão e assunção de Maria? Ascensão é quando você vai para o céu sozinho. Né? Ascender ao céu, subir ao céu. E assunção é quando alguém leva você para o céu. Porque só vai para o céu sozinho quem é Deus. Né? Então, Jesus é Deus. Então, ele ascende ao céu. Ele vai para o céu sozinho. Agora, Maria não é deusa. Por isso que nós celebramos a festa da dormição de Nossa Senhora. E Maria dorme para esse mundo. Jesus a pega no colo e coloca ela lá no céu. Por isso, ele leva ela para o céu. Então, nós não vamos ascender ao céu. Nós vamos ser assuntos ao céu. Né? Nós vamos ser levados para o céu. Mas nós não vamos para o céu sozinhos. Padre, o pessoal voltou naquela pergunta da comida, aí nos comentários, perguntaram o que o senhor gosta de comer. Tudo. Não, eu gosto de tudo, não vou falar que eu não gosto, não, senão alguém pode estar pensando em convidar o padre para almoçar, mas eu gosto de comer tudo. Embora eu não possa comer tudo por causa do diabetes, né? Mas eu como sim. Padre, qual foi a história ou acontecimento mais marcante onde o senhor foi instrumento de Deus na vida de outra pessoa? Eu acho que foi uma viagem que eu fiz para Minas Gerais, junto com um seminarista. Foi uma viagem que eu fiz para Minas Gerais, junto com um seminarista e os pais desse seminarista, o pai, a mãe e a irmã. Né, o seminarista Lucas. E nós ficamos 4 dias lá em Minas, em Belo Horizonte, lá nas cidades históricas, e no dia de vir embora, nós estávamos em 2 carros. Quando a gente estava vindo embora, estava a família com o carro na frente e eu com o carro da paróquia na época. E aí o seminarista, que hoje é seminarista, na época ele não era seminarista ainda, ele veio comigo no carro. Então o pai dele foi na frente com a mãe, e a irmã, e eu e ele no carro atrás.
E num determinado momento, para chegar na Fernão Dias, tinha um carro que estava atrás de nós, estava dando farol alto para a gente dar lugar para ele passar, a estrada era cheia de curvas, e aí nós demos lugar, né? Saímos um pouco, ele passou o carro da frente, e foi numa velocidade que parecia um carro de corrida. E de repente, né, uns 5 minutos depois, nós encontramos esse carro batido, né, em outro carro que estava vindo na direção contrária, e dentro desse carro estava um senhor de idade, e a batida, o acidente foi tão forte que aquele senhor que estava dentro do carro, ele foi atirado para fora do carro pelo vidro da frente, arrancou todos os vidros do carro, o carro tinha capotado várias vezes, e esse carro que estava em alta velocidade, ele tinha passado em cima desse motorista, desse outro carro, e passou e foi passou por cima, e a roda da frente parou bem em cima da cabeça desse senhor. Então, quando eu passei, eu disse para o seminarista, não olha, porque o senhor está morto debaixo do carro. E aí eu parei o carro adiante, o pai dele já tinha parado, eu parei o carro, eu desci rapidamente do carro, e aí cheguei lá, olhei para aquele senhor que estava lá debaixo do carro, todo retorcido. O acidente foi tão forte que ele arrancou a roupa dele. E aí eu olhei para ele, o olho dele já estava parecendo uma bolinha de gude, sabe? Estava leitoso já. E aí eu tracei o sinal da cruz nele e falei, vai em paz. Porque é o que eu tinha para fazer naquele momento. Porque eu tinha certeza absoluta que ele tinha morrido. E aí tinha uma senhora que estava desesperada lá no telefone, ligando para o bombeiro. E aí a gente foi, né? Hora que chegamos lá, tinha uma lojinha na rodovia que vendia coisa de cobre. Então a gente estava lá conversando. Misteriosamente esse senhor saiu debaixo do carro. Ninguém sabe como. Eu sinceramente, eu não sei como. Porque ele estava todo retorcido debaixo do carro. E a roda estava em cima da cabeça dele, aqui no pescoço. E aí ele saiu, bateu nas minhas costas, a hora que eu virei, eu levei um susto, ele perguntou, o que é que está acontecendo aqui? Então naquela hora eu percebi, falei assim, meu Deus do céu, esse homem estava morto debaixo do carro. E aí nisso chegou o bombeiro, os documentos dele estavam todos espalhados pela rodovia, e ele só de cueca começou a juntar os documentos dele lá na rodovia, aí chegou o bombeiro, aí eu vim embora. Eu não sei se ele faleceu depois, eu não sei, mas eu sei que ali tinha a mão de Deus, porque eu não consigo acreditar que um acidente naquela proporção não tenha tirado sangue nenhum desse senhor e não tenha quebrado nenhum osso, nada, porque ele andou normalmente ali na rodovia. Depois eu fui embora e fiquei pensando, né? Ele experimentou ali de um milagre na vida dele. Então acho que foi um dos sinais que Deus deu na minha vida, de que não são as circunstâncias que estão ao nosso redor que causam morte, mas o Senhor da vida e da morte é Deus. Então eu acho que foi nesse momento, sim. É engraçado, enquanto o padre vai falando, a gente vai até construindo a história, né, na nossa mente. Padre, perguntaram de qual cidade de Minas o senhor é? É uma cidade pertinho de Poços de Caldas que se chama Nova Resende. Eu acho que ainda não tem no mapa a cidade, mas ela existe. Então, eu tenho sempre como referência Poços de Caldas porque fica no Planalto de Poços de Caldas a cidade. Embora seja uma cidade, já tenha sua emancipação política, mas ela é uma cidade muito pequena, né? Embora seja uma cidade de grande potencial, porque é uma grande produtora de café, mas não tem muita visibilidade nacional, não sei porquê, né? Mas eu sempre uso como referência Poços de Caldas. Quando alguém me pergunta de onde você é, eu falo, eu sou de uma cidadezinha perto de Poços de Caldas, porque Poços de Caldas é conhecida no Brasil inteiro, então a gente sempre sabe que Poços de Caldas, por ser cidade turística, então por ser perto de Poços de Caldas, então é aqui perto de São Paulo, a 300 quilômetros aqui de São Paulo. Padre, pensando nessa época de isolamento social, onde as pessoas estão em casa, que dica o senhor daria para as famílias para usar esse tempo de uma forma produtiva e principalmente para estar mais perto de Deus nesse tempo? Então, a única forma que a gente tem para
criar, não deixar que murche essa flor, essa beleza que é a nossa liturgia, sempre participar das missas que agora estão acontecendo com muito mais intensidade. Então, quase todo padre que tem Instagram ou que tem Facebook está transmitindo as missas, sem contar os canais católicos, a Rede Vida, que transmite várias missas ao longo do dia, a TV Século XXI, que transmite 3 missas ao longo do dia, depois a Canção Nova, a TV Pai Eterno, a TV Aparecida. Então, nós temos, lembrando sempre que missa online, esse tempo, sim, nós aceitamos, não é válida assim no sentido que eu não posso receber Jesus na Eucaristia. E não tem nada que substitua Jesus na Eucaristia. Por mais piedosamente que eu participe de uma missa, se eu vou numa festa, eu preciso comer. Eu não vou numa festa para ficar de braços cruzados. E a Eucaristia é festa. Então, eu tenho necessidade de receber a Eucaristia. Então, eu preciso, depois que passar esse tempo, voltar o quanto antes. A minha casa, o lar onde eu moro, ela deve ser entendida como uma extensão da comunidade onde eu me encontro com Jesus. Tá certo, a gente pode entrar mas eu encontro com Jesus no irmão, mas na sua plenitude eu encontro somente na Eucaristia. Padre, a gente recebeu um comentário do Roberto Santos Neto. Ele é paroquiano ali na Nossa Senhora Auxiliadora e ele é devoto de São Judas Tadeu. E ele pediu para o senhor falar um pouquinho desse apóstolo de Jesus, Então, sobre São Judas. São Judas? Quem que é? É Roberto Santos Neto, da paróquia Auxiliadora. Ele é devoto de São Judas Tadeu e pede para o padre falar um pouco desse grande apóstolo de Jesus. Ô Roberto, a gente tem que saber, esse São Judas, eu sinceramente, eu não sei se esse São Judas é o São Judas que substituiu num determinado momento alguns dos discípulos, o Judas Tadeu. Eu confesso para você que eu posso responder para você numa outra ocasião, que aí eu faço uma pesquisa maior, senão eu corro o risco de falar alguma bobagem aqui, e aí depois você falar, mas esse padre não falou uma coisa séria. Mas a questão da devoção, a devoção, a gente tem uma certa afinidade com determinado santo de devoção, porque a gente encontra nele elementos que também estão em nós. Então, se você é devoto de São Judas, Judas foi um grande colaborador, o Judas Tadeu foi um grande colaborador de Jesus, um grande colaborador do projeto do Reino de Deus, então continue sendo devoto. Mas eu te respondo numa outra ocasião. Eu tenho um devocionário ali, eu vou pesquisar alguma coisa sobre o São Judas, o Tadeu. Também lembra, a Vilma, ministra, daqueles que não podem... faça a pergunta você. Eu vou mandar um abraço para a Roberta, que Jesus e Maria tiveram anjo. Sim, Jesus e Maria tiveram... Os anjos da guarda são anjos... Faz a pergunta, é melhor ela fazer a pergunta, senão eu vou bagunçar aqui. Padre, enquanto isso, algumas pessoas foram pedindo sua bênção nos comentários. São essas pessoas aqui do... José Antônio Moraes pede sua bênção. Deus abençoe José Antônio. Pede para que Deus abençoe a sua comunidade, a sua vida. José Antônio Moraes, Deus abençoe. Continue sempre aí conosco. Vale a pena a gente ser seguidor de Jesus. Vale a pena muito mais seguir Jesus dentro de uma comunidade. A Denira eu já mandei o abraço. Certo. Padre, agora uma pergunta da Roberta, nos comentários. Jesus e Maria tiveram anjo da guarda? Jesus e Maria tiveram anjo da guarda? Então, Jesus era Deus desde pequeno, Então, Deus não precisa... Maria pode ser, lá no começo, mas é outra questão que a gente precisava aprofundar, Porque é a mesma coisa de você perguntar, Deus precisa de anjo da guarda? E Jesus, desde quando ele foi gerado para ser Deus. Então, e nós acreditamos piamente nisso, Jesus é Deus. Então, eu acredito que
bom, é outra coisa que a gente precisava entrar um pouquinho no estudo dos anjos para a gente descobrir isso. Né? Mas a presença do anjo na nossa vida não é para nos fazer mal. Né? O anjo ele está sempre ali para nos fazer o bem, para nos proteger, para nos livrar. Então, eu acredito que todos temos anjo da guarda, sim. São aquelas perguntas que a gente vai fazer para Deus, né? Quando a gente chegar ali no céu. Isso, é aquela que a gente escreve no caderninho e põe debaixo lá do nosso caixão, que aí chegando no céu a gente fala, olha, eu tinha um professor de espiritualidade que quando ele não sabia a pergunta, quando ele não sabia, coitado, ele já faleceu já, ele não sabia a resposta, ele falava assim, pergunta para ele. Né? Então, eu lembro que uma vez eu perguntei para ele, São Paulo fez isso, ele, não sei, pergunta para ele. Eu falei, mas como eu vou perguntar? Quando você morrer, você pergunta. Mas, o Roberto, quem que fez a pergunta? Foi a Roberta. A Roberta. Eu não vou esperar morrer para responder, não, Roberta. Eu respondo quanto antes. Padre, a Vilma, ministra, também fez um comentário perguntando, aqueles que não podem comungar sacramentalmente, o senhor consegue explicar o valor da comunhão espiritual? Então, são os tempos que nós estamos vivendo que nos impulsionam, acaba nos obrigando a comungar espiritualmente. As igrejas estão fechadas, né? Então não se tem como. Eu já recebi histórias aqui que é de arrepiar o cabelo, né? De pessoas que acharam que poderiam fazer e fizeram e acabaram e acabam fazendo com que a igreja perca a grande importância do sacramento da Eucaristia. Não é comunhão espiritual, não é comunhão eucarística. Comunhão espiritual eu entro em sintonia, eu comungo primeiro pela palavra, depois eu entro em sintonia com aquele mistério que está sendo celebrado. Mas eu não comunguei fisicamente, eu não comunguei a Eucaristia. Por isso, quando voltar, preciso, quanto antes, voltar para a igreja. Agora já pode voltar para a igreja, então volte o quanto. Não pense que missa pela internet substitui uma missa presencial. Nós estamos fazendo isso porque é um momento de emergência. É uma forma de nós levarmos uma palavra de conforto para você que está passando por determinada situação, mas não substitui o estar presente numa comunidade e comungar a Jesus Eucarístico na Sagrada Comunhão. Padre, quando acabar essa época de pandemia, qual vai ser a primeira coisa que o senhor vai querer fazer? Eu quero ir pescar. Primeira coisa, quero ir lá para o Riacho Grande, comer peixe e pescar. Numa segunda-feira, dia de folga, né? Padre, se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? Padre. Não seria outra coisa. Eu não consigo me enxergar outra coisa. Eu me enxergo padre. Né? Embora eu tenha vindo para São Paulo para fazer direito. Né? Comecei, mas não me identifiquei. Então eu não me vejo sendo outra coisa senão padre. É padre, a segunda opção é padre e a terceira opção também é padre. Padre, a Roberta também deixou uma pergunta nos comentários. Ela perguntou por que a beca dos formandos, por que será que ela é parecida com a roupa dos bispos? Tem alguma explicação para isso? Não tem nenhuma. Talvez por ser uma coisa muito solene, né? A roupa de um bispo é muito bonita, né? Aquela batina preta com aquela beiradinha meio rosado. É bonito quando a gente enxerga uma pessoa devidamente paramentada. Está certo que o bispo, ninguém anda de beca o dia inteiro. A beca é para uma formatura, agora o bispo não, o bispo é a roupa do bispo. Então talvez se copiou dessa, alguém se encantou por isso e copiou, vamos fazer igual, mas lembrando que a veste clerical ela é para clérigos, né? Nenhum leigo pode vestir uma batina e sair por aí. Primeiro que vai passar por louco. Né? E segundo, que pode ser preso por falsidade ideológica. Né? Então eu não posso vestir uma farda de policial e sair por aí se eu não sou policial. Né? Então a roupa do sacerdote, ela tem a sua sacralidade também. Primeiro ela me identifica, no meio de muitos, ela me identifica. Né? Por muito tempo se bebeu daquela mentalidade que o padre precisa mostrar que ele é padre pelas suas atitudes. Também pelas suas atitudes. O hábito não faz o monge, nunca fez, mas ajuda. Né? Então, um padre
no meio de uma cidade tão grande como essa, devidamente vestido, com hábito, ou com batina, com o clésima, ele vai ser a referência, né? Aqui existe uma pessoa que dedicou a sua vida a Deus, então, uma pessoa que nós podemos confiar. Também nos comentários, a Ana Vanessa deixou uma pergunta. E ela falou, padre, como que a gente consegue incentivar as famílias a mostrarem para as crianças a importância de ir para a igreja? Então, como que os pais conseguem passar desde pequenininho para os filhos esse ensinamento? Então, eles precisam ter tido esse ensinamento. Os pais, quando foram crianças, certamente alguém os levou para a igreja e eles descobriram que na igreja era bom. Então, e por outro lado, a igreja precisa ter toda uma dinâmica. Como é que eu vou fazer para acolher as crianças? Celebrar missa para criança? Não existe missa para criança. Criança que está em idade de catequese, elas participam da missa, mas ela participa para observar como é que é, porque praticamente elas não fazem nada. Elas vêm na liturgia da palavra, tudo, mas a parte principal elas não podem. Então isso acaba gerando na criança uma certa aversão. Eu falo por mim, quando eu era criança, eu não gostava muito de ir na igreja. Porque eu não entendia nada. E do meu lado sentava uma tal de Pasqualina, que ela cantava numa altura, e aquilo me irritava tanto, que eu não gostava de ir na igreja. Então, a gente precisa, olha, eu gostei de ir na igreja, os pais tiveram uma experiência diferente na igreja, então, vamos levar os meus filhos, vou levar o meu filho, e vou dar para ele a sobremesa, primeiro, antes de dar o pão. O que é isso? É mostrar que os frutos da Eucaristia, para a criança tem que ser assim, primeiro você mostra aquilo que é bom, para depois você mostrar aquilo que elas acham que não é tão bom. Então, mostra a alegria que é estar em comunidade. Nós tivemos a catequese esse ano. Como é que nós começamos a catequese? Com uma festa de carnaval. Mostrou para a criança que igreja é lugar de alegria. Está certo que foi um carnaval, umas músicas voltadas sem a conotação mundana, mas uma grande festa em que as crianças brincaram. Espera aí, a grande festa antigamente era só no final, quando eu terminava a primeira comunhão. Agora eu começo com uma festa, então participar dessa festa é bom. E aí a gente tenta colocar elementos dessa festa na Eucaristia. Então, a festa da Eucaristia é tão bom quanto a festa de aniversário que eu vou, só que ali é melhor ainda porque ali tem Jesus, ali tem Jesus Eucarístico, ali tem Maria Santíssima, então isso vai gerando na criança o desejo de querer cada vez mais estar dentro de uma comunidade. Padre, a Cláudia e a Clarinha também estão perguntando, assim como a gente tem que rezar o terço todos os dias, os padres também têm que rezar a liturgia das horas? A Cláudia e a Clarinha, eu acho que eu sei quem são. A Clarinha, o nome já diz, né? É a Clarinha, ela clareia a vida da gente, é uma menina muito dócil. Agora não é menina mais, né? Já deve ter lá os seus 15 anos quase, ou mais. Mas continua sendo dócil. E a Cláudia, que foi uma grande colaboradora lá da paróquia, da minha primeira paróquia, junto com a mãe dela, a Claudina, junto com a irmã, a Rita, o Ronaldo, o Tuta. Então era uma família abençoada. Tanto é que eu sei o nome de todo mundo lá. A Tássia, o Renan, as crianças do Ronaldo, agora estão todos lá em Gabriel Monteiro, no interior de São Paulo. E eu fui elogiar, eu esqueci da pergunta que elas fizeram. Elas perguntaram se assim como a gente tem que rezar o terço, os padres também têm que rezar a liturgia. Tem que rezar a liturgia das horas e no dia da nossa ordenação a gente assume. Eu quero rezar uma missa todo dia, então, a compromisso de rezar a missa todo dia. Sem público ou com público, o padre deveria rezar a missa todo dia. Oferecer sacrifício todo dia por aqueles que estão impossibilitados de estar dentro de uma comunidade, de participar de uma paróquia nesses tempos difíceis. Padre, Cláudia e Claudinha, um abraço. E padre, como é a liturgia das horas? Como é a liturgia das horas? A liturgia das horas é a oração que os padres rezam. Os leigos também podem rezar. São 3 salmos, você medita, um trecho da Sagrada Escritura, depois algumas preces e um cântico evangélico. De manhã a gente faz o cântico evangélico
Benedictus, e depois à noite o Cântico de Maria, e para dormir o Cântico de Simeão. Então, são conjuntos de orações que você reza de 3 em 3 horas. Né? Às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18, às 21, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. Pode rezar dessa forma. Né? As primeiras orações, logo de manhãzinha, nós chamamos de laudes. Depois, hora média. Depois, as vésperas. Depois, as completas. E aqueles que podem, na madrugada, o ofício das leituras. Então, os padres, eles são convidados a rezar. Não precisa rezar todas. Seria bom se todo padre, mas a gente sabe que a vida de padre, na correria que não dá para a gente rezar de 3 em 3 horas. Então, as laudes e as vésperas e as completas é praticamente obrigatório. Nós juramos para o bispo, no dia da nossa ordenação, que nós iríamos rezar. Então, se tem padre que não reza, então ele não está cumprindo o juramento que ele fez diante do bispo no dia da ordenação diaconal. Promete rezar a liturgia das horas? Prometo. Então, as laudes, a hora média e as vésperas e as completas eu rezo quase todo dia. Às vezes eu não rezo na segunda-feira, uma ou outra, mas uma ou outra eu sempre rezo. E agora com os aplicativos no celular é tudo mais fácil, você não precisa estar com o livro na mão. Às vezes você está, no dia da sua folga, você está na casa de alguém, reza junto com a família que você está lá, você está passeando, aproveita, é meia hora só, não gasta muito. Padre, mais uma pergunta dos comentários. A pessoa que é divorciada não pode comungar nunca mais, mesmo se ela estiver correndo algum risco de saúde, enfim? É uma questão que precisa estudar o caso, precisa responder aqui sim ou não, pode causar até uma dor na pessoa que está perguntando. Mas é um caso que a gente precisa sentar e conversar com a pessoa. O que está acontecendo, como é que aconteceu todo o processo de separação, e dizer sim ou dizer não, nesse tempo que a gente está aqui, eu posso até causar uma ferida na sua vida, na sua alma, e depois você criar uma certa aversão pela igreja. Então, seria bom você vir aqui na igreja ao longo da semana, ou marcar e conversar, contar a tua história, aí sim a gente acha um caminho que seja bom para todo mundo. Padre, agora enquanto o pessoal vai enviando mais perguntas, a gente também já está chegando no final, eu queria fazer um jogo com o senhor. Esse jogo é assim, eu vou te falar algumas perguntas e o senhor tem que me dar a primeira resposta que aparece na sua cabeça quando eu falo algumas palavras. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, finalizando, né? Finalizando. Primeiro, um amor, padre. Eu respondo imediatamente? Isso. A igreja. Um lugar. Minas. Uma comida. Pão de queijo. Uma música. MPB. Uma cor. Verde. Um sonho. De padaria. Um animal. Gato. Uma mania. Ficar olhando 10 vezes se a porta está trancada. Um medo. Que a porta esteja aberta. Uma qualidade. Uma qualidade. Qualidade? Eu não sei se eu tenho qualidades, mas não me veio nada na cabeça. Então não tem qualidade. Um livro. Um livro que eu gosto muito, que é um compêndio de teologia mística, do Tanquerê, que eu estou lendo e estou apaixonado pelo livro. Um santo. São Francisco. E um filme. Bom, eu gosto muito da vida dos papas que eu estou assistindo na TV Pai Eterno. A história do Papa João XXIII é muito comovente. Então, o jogo era isso. Padre, o pessoal fazendo algumas perguntas, mas acho que pelo horário a gente não vai conseguir atender. Então, eu já queria deixar o convite para a gente fazer uma outra conversa. Aí a gente responde todas as perguntas. Também, quem tiver mais pergunta pode ir fazendo nos comentários aí, que a gente faz uma próxima, se o senhor topar, claro. Sim, claro. A gente podia deixar esse sábado, todo sábado à tarde, enquanto tivesse tempo de pandemia, para a gente fazer esse momento,
de café, né? A gente pode chamar outros padres também. Eu acho que nós deveríamos convidar o Dom José. O Dom José, uma simplicidade muito grande, que teria muito que colaborar conosco nesses momentos em que a gente sente que as pessoas dizem por aí que a igreja ela se acovardou, se trancou dentro dos templos. Não é verdade, né? Muito pelo contrário, a igreja é sempre essa igreja de saída que o sínodo da arquidiocese nos propõe. Uma igreja sempre em estado de missão, saindo para a missão. Então já fica aí o convite para o nosso bispo, a gente vai conversar com ele depois, fazendo o convite oficialmente. Padre, a Maria Aparecida fez um comentário agradecendo pelo seu desempenho na paróquia Santa Mônica, e eu queria aproveitar o comentário dela para te agradecer, não só pelo desempenho aqui na paróquia, mas pelo seu tempo, por essa conversa. O senhor sabe que o senhor é um pai, não só para a gente que está aqui gravando, mas para todo mundo que vem e participa aqui com a gente. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Por nada. E você que nos acompanhou aí, então eu gostaria agora, nesses 2 minutinhos que está faltando para terminar, que a gente fizesse uma oração, né? Talvez essa oração seja a última do seu dia. Daqui a pouquinho você já começa a se preparar para descansar e pedir que Deus possa morar aí na sua casa, pedir que o Espírito Santo possa fazer morada na sua casa e encher a sua vida de esperança, né? Celebrar a ascensão de Jesus é celebrar também, é celebrar o momento em que Jesus vai para o céu, é celebrar também a esperança. Esperança que São Paulo vem dizer, ela não nos decepciona. Quem espera em Deus sempre encontra. Por isso, nessa bênção, gostaria que essa bênção chegasse até a sua casa e chegasse até aquelas pessoas que você ama e que por esse tempo você está privado de acompanhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre nós pela intercessão da Mãe Aparecida a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.